Vamos dar continuidade aqui então, a partir do artigo 160. Está olhando a reforma tributária, iniciando pela Constituição Federal. Artigo 160. É vedada a retenção ou restrição à entrega e ao emprego de recursos dessa seção, né, aos estados e municípios. Tá bom. Tá falando que não pode reter ou restringir aquilo que vai de repartição das receitas tributárias, né, que estão no artigo 159 e 159-A. Então, vedada a retenção ou restrição. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias, ou ao cumprimento das destinações mínimas à saúde. Então, não pode reter, exceto, né, se for para pagamento de seus créditos, condicionar isso, né, a entrega dos recursos para pagamento dos créditos ou para o cumprimento das obrigações constitucionais mínimas de aplicação de recursos na área da saúde. Os contratos, os acordos, ajustes, convênios, parcelamentos, negociações de débitos de qualquer espécie, inclusive tributários, firmados pela União com os entes federativos, conterão cláusula para autorizar a dedução dos valores devidos dos montantes a serem repassados. Então, peraí, vamos entender direito. Acordos, tá? Inclusive tributários, firmados pela União e os entes federativos, conterão cláusulas para autorizar a dedução dos valores devidos do montante. Ah, tá. Então, dentro de acordos, contratos, convênios, ajustes, pode autorizar ali cláusulas para autorizar a dedução dos valores devidos dos montantes a serem repassados. Então, a União passa o recurso, e esse recurso fica retido dentro do fundo de participação dos estados ou dos municípios. Ou dos precatórios também, né? Cabe à lei complementar definir o valor adicionado, aquele valor adicionado lá que vai dizer os 65% dos 25% do ICMS. Estabelecer normas sobre a entrega dos recursos, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos. Aí está o objetivo aqui de promover o equilíbrio socioeconômico. Dispor sobre acompanhamento pelos beneficiários do cálculo das cotas e da liberação das participações. Previsto no 157, 58, 59. Dispor sobre o acompanhamento pelos beneficiários do cálculo das cotas. Ah, tá. Como que os estados e municípios vão acompanhar a distribuição aí dos recursos das cotas, né? Aí vai colocar uma competência para o TCU. Efetuará o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação. Ok. Artigo 162. União, Estados, DF e municípios divulgarão até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação os montantes arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Os dados divulgados serão discriminados por estados, municípios, estados por município. Beleza. É a obrigação de divulgar, publicar os montantes que foram arrecadados. Ok. Então terminamos aqui a parte do capítulo que fala sobre tributação. E agora aqui a gente vai para o artigo 195, vai dar um salto aqui, que é o artigo que fala das contribuições sociais, né? Principalmente porque aqui a gente vai ter algumas informações sobre a CBS, que está ligada aí com a reforma tributária, né? Então vamos passar aqui pelo artigo 195. Vou tomar um café aqui. Vamos lá. Artigo 195. Seguridade Social. Lembrando, Seguridade Social, né? Saúde, Previdência e Assistência. É isso. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, mediante recursos provenientes do orçamento da União, do DF dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Então, tem a contribuição social do empregador,
do trabalhador, sobre a receita de recursos prognósticos, loterias, do importador de bens e serviços do exterior e sobre bens e serviços, que é a nova CBS. Então, vamos ver aqui sobre a contribuição social do empregador, da empresa, da entidade, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos de trabalho pagos ou creditados à pessoa física que lhe preste serviço mesmo sem vínculo empregatício. Então, o empregador ele deve recolher uma contribuição social sobre a folha de salários, sobre a receita ou faturamento, que é no caso aqui a PIS/PASEP e COFINS, e sobre o lucro, que é a CSLL. Então, quem tem uma empresa aqui, o empregador, ele vai ter que pagar 3 vezes para a Seguridade Social. Primeiro sobre a folha de salário, segundo sobre a receita e faturamento, depois sobre o lucro. Triplamente tributado para garantir aí a nossa aposentadoria, a nossa saúde e a nossa assistência social. Do trabalhador e dos... Tá, a segunda contribuição social aqui. Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas no regime geral. A gente já viu lá que no, no regime próprio, pode, né? Pode incidir a contribuição sobre a aposentadoria. Aqui ele está dizendo que não pode incidir sobre a aposentadoria e a pensão no regime geral. E que o trabalhador ele vai ter que pagar, ou seja, vai ser descontado em folha, né? Está na folha do trabalhador. Podendo ser adotados alíquotas progressivas de acordo com o valor de salário. Terceiro, sobre as receitas do concurso prognóstico. As receitas lá da Mega Sena, Quina. O importador de bens e serviços do exterior. Ou aqui a lei que é PIS/PASEP importação e COFINS importação. E aqui a novidade que é a CBS, né? Contribuição sobre bens e serviços. Temos a lei complementar, lei 214. A Constituição Federal não institui nenhuma contribuição social, apenas autoriza sua instituição por lei ordinária. Ok. Contribuições de seguridade social. Então, temos aqui as que viu, né? Ó, sobre empregadores ou empresas. Contribuição social patronal sobre folha de pagamentos, contribuição social sobre a receita de faturamento, PIS, PASEP, COFINS, contribuição sobre o lucro líquido, CSLL. Sobre os trabalhadores, contribuição sobre os servidores públicos submetidos ao regime próprio de previdência, que é aquela do artigo 40 e do artigo 149, parágrafo 1º, que é o que eu já comentei. E essa aqui, sim, ela... Deixa eu ver aqui. A minha câmera travou novamente aqui. Mas vamos continuar aqui. Dá uma parada que chegou uma pessoa aqui. Vamos continuar. Então, estávamos aqui passando as contribuições da Seguridade Social, né? Empregadores, trabalhadores, servidores públicos do regime próprio, receita de concurso de prognósticos, importação de bens e serviços, notadamente substituída pela CBS. E sobre bens e serviços e sobre contribuição social residual para a Seguridade Social. Ah, tá, residual. Contribuições sociais gerais, contribuição para o salário e educação e contribuição para o sistema S. Então, vamos lá. As receitas dos estados e DF município destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Ok. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência, assegurada a cada área a gestão dos seus recursos. A pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios e incentivos fiscais. Ah, tá. Então, quem tiver em débito não pode contratar com o poder público. A lei poderá instituir
Outras fontes destinadas a garantir a manutenção e expansão da Seguridade Social. Competência tributária residual da União para instituir contribuições sociais mediante lei complementar. Uhum. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte. Princípio da preexistência do custeio em relação aos benefícios e serviços. As contribuições sociais só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que houver instituído ou modificado. É a noventena das contribuições. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Diz isenção, mas trata-se de uma imunidade. Então, aqui, as entidades beneficentes de assistência social, elas são imunes, né? Mas tem que lembrar que a literalidade fala isentas. Contribuição para a Seguridade Social. O produtor, o parceiro, o meeiro, o arrendatário rurais e o pescador artesanal que exerçam suas atividades em regime de economia familiar sem empregados permanentes contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios. Então, são segurados especiais aqui do RGPS. As contribuições sociais do empregador poderão ser alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa, da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso de PIS, PASEP, COFINS e SLL. Vou aprofundar muito nisso aqui porque a incidência de prova é muito baixa. Ainda mais em concurso da física estadual. A lei definirá os critérios de transferência dos recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os estados DF municípios e dos estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. Tá. Então vamos lá. São vedados moratório e parcelamento em prazo superior a 60 meses, na forma da lei complementar, e remissão e anistia. Peraí, então, moratório do parcelamento, prazo superior a 60 dias, e, na forma da lei complementar, remissão e anistia. Das contribuições sociais dos empregadores sobre folha de salário dos empregados. Ah, então não vai ficar dando moratória, nem parcelamento mais que 60 dias, e nem fazendo remissão, nem anistia disso aí, não. Esse recurso é muito fundamental para ficar abrindo mão. Então, por isso que tem um monte de garantias e seguranças aqui, né? Para não permitir que esse recurso deixe de entrar nos cofres. A lei definirá os setores da atividade econômica para os quais as contribuições de empregado sobre receita e do importador serão não cumulativas. Então, a lei que vai definir as hipóteses que essas contribuições serão não cumulativas. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição no regime geral a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida de sua categoria assegurada ao agrupamento de contribuições. A CBS poderá ter uma alíquota fixada em lei ordinária. Ah, então aqui, ó, interessante, ó. A lei complementar ela vai dispor sobre aquelas coisas que tem em comum lá com o IBS. Mas a alíquota ela está fora daquilo ali. Ela vai ser estabelecida por lei ordinária da União. A CBS não integrará sua própria base de cálculo, nem a dos IBS, IS, IBS, PIS, COFINS e da contribuição para o Programa de Integração Social. Então, não integrar sua própria base de cálculo, né, imposto não, contribuição por fora, e nem a desses impostos aqui, IS, IBS, PIS, COFINS, contribuições PIS, COFINS, da contribuição para o Programa de Integração Social. A lei estabelecerá as hipóteses de devolução da CBS a pessoas físicas, que é o cashback. O cashback da CBS pode ser definido em lei ordinária.
No entanto, está sendo regulamentado na Lei Complementar 214. E tem mesmo, tá? Tem uma seção lá que fala sobre isso. Mas pela Constituição não precisaria ser por lei complementar. A devolução não será computada na receita corrente líquida para os fins de precatórios, emendas parlamentares individuais e mínimo da saúde. Devolução, o cashback, né? Não será computado como na receita corrente líquida da União para fins de precatório, emendas parlamentares individuais e mínimo de saúde. Ok. Aspectos. Aqui tem uma comparaçãozinha que o professor Rabelo faz aqui da IBS da CBS e do IBS. Vamos olhar aqui. Esqueminha do professor Hermilson Rabelo. Aspecto natureza jurídica. IBS imposto, CBS contribuição social. Competência tributária. IBS é aquela competência compartilhada, né, dos estados, DF, municípios. Da CBS é a competência da União. Gestão. A gestão do IBS é do Comitê Gestor do IBS. Da CBS é da Receita Federal do Brasil. A base de cálculo do IBS são as operações com bens e serviços. A CBS é a mesma base de cálculo. A não cumulatividade existe para ambos. As alíquotas do IBS são definidas por cada ente federativo, estados, DF, municípios, e a CBS é definida pela União, lei ordinária. Regimes específicos, diferenciados e favorecidos. Tem para ambos, lembrando que para a CBS existe regime específico para serviços de educação de ensino superior nos termos do ProUni, aplicáveis apenas à CBS. Redução de 100% da alíquota do CBS. Então, regime de serviço de educação e ensino superior nos termos do Programa Universidade para Todos, ProUni. Isso é só CBS. O restante, aqueles regimes específicos lá do setor financeiro, setor hoteleiro, setor de aquele setor de seguro, né, de saúde, previdência. São aqueles vários setores que tem lá no regime específico, né? E eles, os regimes diferenciados, que são aqueles com redução de alíquota, 60%, 30%, 100%, e os favorecidos, né, que são aquele lá da Zona Franca de Manaus, da Zona Franca. Isso, regimes diferenciados aqui, ou regimes favorecidos, né, que são Zona Franca de Manaus, Simples Nacional, e aquele lá dos biocombustíveis e do hidrogênio verde, né, hidrogênio com baixa emissão de carbono. Devolução para pessoas físicas, que é o tal do cashback, tem para ambos. E cesta básica nacional para ambos também. Redução alíquota a zero. Beleza? É isso. Para esse vídeo, no próximo a gente vai voltar aqui com a parte transitória, né? Como que vai evoluir aqui os impostos, o IBS e a CBS entre 2026 e 2077, né? Quando vai aqui 90, tem uma data aqui de 97, 2097. Coisa de louco. No próximo vídeo a gente vai olhar os detalhes aqui dessa transição. Valeu!